o obreiro não fez esta obra onde foi ele que perdeu. O Cordeiro de Deus, o nosso Senhor, é quem virá como ladrão. Eu saúdo a Igreja de Deus e todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Igreja de Casa. E na palavra de Deus de hoje nós falaremos sobre obras de perdição e sobre roubos. Atenção, queridos irmãos e irmãs, o Senhor é quem virá como ladrão. Quem é esse Senhor? É o Cordeiro de Deus, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões. Então, meus queridos, 1 João 3,8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meus queridos, não fez essa obra onde foi o obreiro que perdeu. Não fez, meus queridos, para quem for irmão de igreja, situação de filhos, né? O texto fala sobre filhos. Quem sabe da situação onde foi ele que perdeu, aqui foi ele que perdeu. Não fez, meus queridos, não fez. E assim, o Senhor, o Filho de Deus, veio para desfazer as obras do diabo. E situação de roubos, meus queridos, para quem tiver alguma queixa, situação de roubo, para quem for um irmão, uma irmã, quem virá como ladrão é o Cordeiro de Deus, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, aquele que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro fala sobre a vinda do Senhor, para que não vos surpreenda o dia do Senhor como ladrão. Na igreja de Sardes, em Apocalipse 3,3, o Senhor fala ao anjo da igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, quem virá como ladrão é o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor. Então, meus queridos, essa situação do Senhor que virá como ladrão é aquele Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado, meus queridos. Não é, por exemplo, o pastor da igreja. Se for falar nomes, é um que foi A ou B. Não é, meus queridos, não é. É um pastor da igreja que virá como ladrão. É o Cordeiro de Deus, porque situações de roubos será o nome riscado no livro da vida. Vai mexer com situação de demissão. Então, para que não coloque os irmãos na fogueira, essa parte aí de quem virá como ladrão será o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor que foi crucificado por nós, o Cristo, o Senhor que foi crucificado pelas transgressões dos homens, aquele que foi ferido pelas transgressões dos homens, em Isaías 53, do 3 ao 7. Situação de quem virá como ladrão, nessa parte aí é o Cordeiro de Deus, meus queridos. É o Senhor, o Cristo, o Senhor do céu, que virá como ladrão. E situação de obras, meus queridos, de perdição, não fez, meus queridos, não fez esta obra onde foi ele que perdeu. Para quem for situação, um malão, né? Os irmãos sabem, né, do que nós estamos falando, né? Situações será 1 João 3,8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, porque quem pratica o pecado é do diabo. Então, meus queridos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a palavra do Senhor diz em Efésios 4, do 24 ao 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter o que repartir com o que tiver necessidade. Situação de roubo, quem virá como ladrão é o Senhor da igreja. O Senhor, o Cordeiro de Deus, o que foi crucificado e ferido pelas transgressões dos homens. Essa parte de quem virá como ladrão é o Cordeiro de Deus. E situação de perdição, falando de filhos, né, queridos? Não fez. E para isso se manifestou. A palavra do Senhor diz também, quem confessa o Filho, este também tem o Pai, né? Nós somos famílias de Deus, né? Então, para ter a paz com famílias, né, situações de relacionamento, de filhos, não fez essa obra onde foi o obreiro que perdeu, não fez essa obra de perdição. E assim teremos paz, né, em ambas as famílias, situações de obra onde foi ele que perdeu, onde foi o malão que perdeu, não fez. O Filho de Deus, para isso, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós agradecemos
os irmãos, as irmãs e a igreja de Deus, esse minuto com a palavra de Deus falando sobre obras de perdição. Não fez esta obra onde foi ele que perdeu, e sobre roubos. Quem virá como ladrão é o Cordeiro de Deus, aquele que foi ferido pelas transgressões dos homens. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.